Imagine-se no final dos anos 80. O cinema estava dominado por figuras quase mitológicas, músculos definidos, frases de efeito e explosões que pareciam maiores do que a vida. Era a era de nomes como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, verdadeiros titãs do gênero de ação. E então, contra todas as expectativas, surgiu um ator que não se encaixava naquele molde. Bruce Willis não tinha o físico exagerado, nem a pose de super-herói. Ele parecia um homem comum, mas foi justamente essa autenticidade que o transformou em algo único. De repente, o público se via refletido em um herói que errava, sangrava, sofria e mesmo assim não desistia. Bruce Willis não interpretava apenas personagens. Ele representava a humanidade dentro do caos. E foi assim que começou a jornada de um ator que, sem perceber, se tornaria um dos maiores ícones da cultura pop. Capítulo 1. O começo de uma estrela. A trajetória de Bruce não começou no glamour de Hollywood. Antes da fama, ele passou por trabalhos simples para sobreviver. Foi segurança, garçom e até motorista. Enquanto isso, perseguia o sonho de atuar, estudando teatro e se arriscando em papéis pequenos na televisão. Era um caminho cheio de obstáculos, mas que ele percorria com persistência e confiança. Seu primeiro grande destaque veio com a série A Gata e o Rato, Moonlighting, exibida entre 1985 e 1989. Ao lado de Sybil Shepherd, Bruce conquistou o público com uma mistura de carisma, humor afiado e irreverência. Ele não era apenas mais um galã, mas alguém que tinha presença e personalidade, tanto que ganhou prêmios e chamou a atenção dos grandes estúdios. Mas o grande divisor de águas aconteceu em 1988, quando foi escolhido para interpretar John McClane em Duro de Matar. Muitos duvidaram. Críticos diziam que ele não tinha cara de herói de ação, e até os cartazes do filme tentaram esconder sua imagem, destacando mais o prédio em chamas do que o rosto do ator. Só que o resultado foi surpreendente. Bruce entregou uma atuação tão intensa, humana e irônica que redefiniu o gênero de ação. Ele não era um super-homem, era um homem comum colocado em uma situação impossível. E foi justamente isso que conquistou o público. De bartender anônimo, Bruce Willis se tornava, em poucos anos, um dos nomes mais respeitados e lembrados do cinema mundial. Depois do estrondoso sucesso de Duro de Matar, Bruce Willis se consolidou como uma das maiores estrelas de Hollywood. Ele não ficou preso a um único estilo. Diversificou papéis, provando que não era apenas o policial John McClane. Nos anos 90 vieram filmes que marcaram época. Em O Quinto Elemento, ao lado de Mila Jovovich, ele mergulhou na ficção científica com uma performance que misturava ação e humor. Em Armageddon, conquistou corações. No mundo inteiro, ao interpretar um herói disposto a sacrificar tudo pela humanidade. O longa se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria da década. E claro, não podemos esquecer Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, onde Bruce mostrou um lado mais sombrio e dramático, surpreendendo até mesmo a crítica mais exigente. Mas foi em O Sexto Sentido, de 1999, que ele mostrou sua versatilidade definitiva. O papel do psicólogo Malcolm Crowe revelou um Bruce contido, emocional, distante do herói de armas em punho. O filme foi um marco no cinema, e até hoje é lembrado pelo seu final surpreendente. Ali, Bruce provava que era muito mais do que um rosto famoso. Era um ator capaz de emocionar. Durante esses anos, Bruce Willis estava no topo. Era capa de revistas, frequentava premiações e tinha seu nome entre os maiores astros de todos os tempos. Ele já não era apenas parte da história de Hollywood. Ele era a própria história acontecendo diante de nossos olhos. Capítulo 3. O silêncio das câmeras. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Aos poucos, os fãs notavam diferenças. Participações menores, falas mais curtas e filmes em produções independentes de orçamento modesto. Era estranho ver Bruce, um astro global, atuando em filmes quase desconhecidos. Em 2022, finalmente veio a revelação. Sua família anunciou que Bruce havia sido diagnosticado com afasia, uma condição que compromete a fala e a compreensão. E em 2023, a notícia ficou ainda mais dura. Ele também enfrentava demência frontotemporal, uma doença degenerativa e progressiva, sem cura conhecida. A revelação emocionou o mundo. Era doloroso imaginar aquele herói invencível que passou décadas enfrentando vilões e salvando o mundo nas telonas, agora enfrentando uma batalha silenciosa e pessoal. Hoje Bruce Willis está afastado dos sets. Vive em casa, cercado pelo carinho da esposa, das filhas e até da ex-esposa Demi Moore, que continua próxima e presente. Sua família compartilha vez ou outra
momentos de união e afeto, mostrando que, apesar das dificuldades, ele é amparado pelo amor. Já não o vemos no cinema, mas, de certa forma, sua presença continua viva. O tempo e a doença podem ter tirado Bruce Willis das câmeras, mas não podem apagar o que ele construiu. Ele redefiniu o cinema de ação, mostrou versatilidade em gêneros diferentes e nos presenteou com personagens eternos. Bruce Willis é mais do que um ator. Ele é um símbolo, um lembrete de que heróis não precisam ser perfeitos, nem invencíveis. Às vezes, a maior força está justamente em mostrar fragilidade. E talvez essa seja sua maior herança. O legado de um homem comum que se tornou extraordinário. O astro que emocionou gerações e que, mesmo em silêncio, continuará brilhando na memória de todos os que cresceram assistindo a seus filmes. Porque, no fim, heróis como Bruce Willis nunca desaparecem. O carinho dos fãs e o legado em vida. Mesmo afastado das câmeras, Bruce Willis continua sendo uma presença marcante na vida de milhões de pessoas. Nas redes sociais, não faltam homenagens. Fãs publicam trechos de suas falas mais icônicas. Fotos de bastidores e até cartazes antigos de cinema, lembrando os tempos em que Bruce dominava as telonas. Muitos dizem que seus filmes marcaram momentos importantes da vida, como uma tarde em família assistindo Armageddon, ou aquela sessão de cinema em que todos se surpreenderam com o final de O Sexto Sentido. Essas memórias coletivas se transformaram em uma espécie de corrente de afeto. Bruce não é apenas lembrado como um ator, mas como alguém que conseguiu tocar pessoas reais, em diferentes gerações. Ele mostrou que o cinema não é apenas entretenimento, é também emoção, inspiração e, em alguns casos, até um refúgio. Enquanto isso, sua família compartilha pequenos fragmentos de sua vida atual. Fotos em que aparece sorrindo ao lado das filhas. Momentos de união durante datas especiais. Cada registro se transforma em um presente para os fãs, que encontram conforto em saber que, mesmo diante da doença, ele está cercado de amor e cuidado. Esse carinho mostra que Bruce Willis ultrapassou a barreira da fama. Ele deixou de ser apenas o astro de Hollywood e se tornou um símbolo cultural, alguém que representa coragem, vulnerabilidade e humanidade. O público continua aplaudindo mesmo à distância, porque entende que sua contribuição para a arte foi muito maior do que qualquer prêmio ou bilheteria. Ele se tornou parte da memória afetiva de milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez esse seja o maior reconhecimento que um artista pode receber. Ser lembrado com afeto, mesmo quando não está mais diante das câmeras. O legado eterno de Bruce Willis. O tempo pode levar à juventude, a carreira pode chegar ao fim e até a saúde pode se perder. Mas o que fica é aquilo que deixamos para o mundo. Bruce Willis não é apenas lembrado pelos personagens que interpretou, mas pelo impacto que causou em toda uma geração. Ele provou que um homem comum pode se tornar extraordinário. Que heróis não precisam de músculos sobre-humanos, mas de humanidade. E que, no fundo, o cinema tem o poder de transformar pessoas em lendas eternas. Hoje, Bruce já não está diante das câmeras, mas seu legado continua brilhando em cada fã que ainda revê seus filmes, em cada frase icônica e em cada lembrança de sua carreira. Porque quando o cinema cria um mito, esse mito jamais desaparece. Se inscreva no Café com Nostalgia para mais conteúdos como este. Obrigado e até o próximo vídeo.